O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que ia chegar o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez quero saudar a comunidade Maria Peregrina, que hoje reza conosco aqui no Santuário dos Pais das Misericórdias. Muito bem, querido irmão, querida irmã. Nós estamos nos aproximando, como o padre disse no início, do final do ano litúrgico. O ano litúrgico não corresponde ao ano civil. Ele começa com o primeiro domingo do Advento e ele encerra-se com a festa de Cristo, Rei do Universo. Por isso teremos mais 2 domingos desse tempo litúrgico e já iniciaremos então um novo tempo na igreja. Nesse findar de ano litúrgico, nós vamos perceber que as leituras que são propostas para a nossa reflexão são leituras escatológicas, leituras que têm um sentido até apocalíptico. Quando nós ouvimos essas leituras, nós somos motivados a meditar como está a nossa caminhada para o reino de Deus. Como que nós estamos nos preparando para o encontro com o Senhor. Quando hoje São Lucas nos presenteia com essa bonita perícope, aqui o Senhor diz para nós que o reino de Deus, ele está já no meio de nós. E quantas vezes percebemos que as pessoas procuram, vão à busca do reino de Deus, e vão atrás, procuram aqui, procuram ali, e o próprio Senhor hoje, ele deixa claro para nós que não devemos buscar, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Quando nós celebramos a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa já traz para nós essa prefiguração, esse momento do reino de Deus em nosso meio. No tanto que antes de proclamar o Evangelho e antes de começarmos ali o momento da Eucaristia, o padre ele vai fazer um diálogo com o povo e nesse diálogo o padre vai perguntar a seguinte, que diálogo, né? O Senhor esteja convosco. Vamos responder mais alto, então, agora? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aonde está o Senhor? No meio de nós. Através da palavra, na Eucaristia e na figura dos irmãos. A busca pelo reino de Deus é algo que o Senhor vem falando nos santos evangelhos. E quando eu meditava para fazer esta pregação, logo eu recordava uma conversa, um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um grande sábio, um mestre em Israel, foi conversar certa vez à noite com Jesus. E Jesus dizia para Nicodemos: quem quer possuir o reino de Deus? Quem quer possuir a vida eterna? É preciso nascer de novo. É preciso novamente nascer de novo. Nicodemos, naquele primeiro momento, não consegue compreender esse nascer de novo. No tanto que ele questiona nosso Senhor Jesus Cristo
e ele pergunta: como pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe? Isso não é possível. Jesus novamente vai dizer a Nicodemos: olha, quem quer possuir o reino de Deus precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus ainda diz: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? O nascer de novo é fazer um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nascer de novo é participar do sacramento do batismo, no tanto que esta leitura de Nicodemos é muito usada no rito do batismo. E aqui ele recorda para nós que quando nós nascemos de novo pelo batismo, nós fazemos morrer o velho homem e nasce um novo homem em Jesus de Nazaré. No tanto que o apóstolo São Paulo, ele recorda para nós: se nós participamos de uma morte semelhante à de Cristo pelo batismo, semelhante também será a nossa ressurreição. No tanto que Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele vai falar para nós sobre esse reino de Deus, que vem para nós pelo batismo, e todas as vezes que nós vivenciamos o nosso nascimento em Cristo, nós já estamos vivendo o reino de Deus no meio de nós. Por isto que em toda a Eucaristia, quando nós comungamos da palavra proclamada para nós, nós recordamos que o Senhor está no meio de nós. O livro da sabedoria, quando ele narrava hoje para nós tudo o que a sabedoria tem, falava da pessoa de Jesus Cristo, já uma prefiguração para nós do Senhor. O próprio Senhor é a eterna sabedoria. No tanto que, se o Senhor está no meio de nós, se o Senhor já está dentro de nós, nós já estamos vivendo o reino de Deus. O que nós temos que lutar é contra o pecado. O que nós temos que lutar é contra aquilo que quer tirar o reino de Deus da nossa vida. Para isso devemos fugir do pecado e nos abandonar na ação do Espírito Santo para que Deus possa habitar no meio de nós. Se a gente pega a liturgia desta semana, vamos começar recordando, fazendo uma anamnese da liturgia da Basílica de Latrão, a Catedral do Papa. O que as leituras diziam para nós? A primeira leitura de Ezequiel disse que do santuário jorra um rio, e por onde ele passa, ele produz vida. E aqui nós vamos recordar que São Paulo dizia, na segunda leitura, que não existe outro alicerce que nós devemos depositar e construir, edificar a nossa casa, a nossa vida, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. O santuário é o local da vida. O santuário é de onde emana toda a vida e toda a bênção. E é do santuário que nós recebemos a água que vivifica e a água que nos traz novamente a graça santificante de Deus. E que coloca em nosso coração, em nossa vida, o reino de Deus. É por isso que Jesus diz hoje no Evangelho: o reino de Deus está no meio de vós. Encontrar o reino de Deus e buscar o reino de Deus é fazer a experiência de Jesus. É buscar nosso Senhor Jesus Cristo, é buscar Jesus por quem Ele é. E quem é Jesus para nós? É uma pergunta que nessa semana saiu na liturgia. Recordemos a liturgia de ontem do Evangelho. Contava para nós o Senhor, através do evangelista Lucas, que Jesus estava para entrar num povoado. Ali ele encontrou 10 leprosos que gritaram de longe: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E eles falam: cura-nos. Jesus não falou:
muitas palavras. Jesus não foi até eles, não tocou. Jesus disse apenas: ide apresentar-vos ao sacerdote. Por quê? O apresentar-se ao sacerdote é sinal que é aquele que pode testemunhar, dar novamente a carta para que ele seja novamente inserido na sociedade. Mas aconteceu que eles foram curados. Note o tamanho da fé desses 10 homens. Eles tinham fé, reconheciam Jesus como mestre, reconheciam Jesus como Senhor e aquele que tem autoridade para curar. Mas no momento que eles foram curados, somente um samaritano volta para dar glória a Deus. E quando ele chega, Jesus questiona: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Só um voltou para glorificar a Deus? E aqui que entra o perigo de nós não vivermos o reino de Deus em nossa vida agora. E ficar procurando para lá e para cá o reino de Deus. Porque muitas vezes a busca por Jesus é porque Ele pode nos dar alguma coisa. É porque Ele pode curar a enfermidade. E isso é bom, sim. Podemos procurar e devemos. Mas nós não podemos buscar Jesus apenas porque nós queremos uma solução para uma dificuldade. Mas nós devemos buscar Jesus realmente porque Ele é o Senhor da nossa vida. Hoje, na nossa quinta-feira de adoração, no momento do Santíssimo, nós falávamos muito disso. E nós falávamos que o Senhor Jesus, Ele deve ser o Senhor da nossa vida. E quando nós descobrirmos que realmente nós o buscamos não porque Ele pode fazer algo por nós aqui nessa terra, mas porque Ele já nos deu lá na cruz a salvação, e Ele já nos deu o reino dos céus, e nós temos apenas que agora fazer de tudo para não perder, mas vivenciar o reino dos céus. A busca por Jesus deve ser porque nós queremos ser santos. Padre Jonas, ele pregava muito isto. No primeiro momento ele usava aquele termo, santos ou nada. Mas depois ele veio e falou, ou devemos ser santos ou santos. Aquele homem que voltou, ele foi em busca, não só de uma cura, mas ele foi em busca do reino dos céus. No tanto que Jesus olha para ele e fala, levanta-te, tua fé te salvou. Olha que bonito. Não é só, levanta-te e está curado. Não. Levanta-te, tua fé te salvou. E é isso que nós queremos, a salvação. Buscar nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Buscar nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida. Buscar nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu quero viver o reino de Deus aqui na terra. Ah, Padre, mas e as dificuldades do dia a dia? Como que podemos viver o reino de Deus na terra? Por isso que o Senhor coloca para nós a figura dos santos. Homens, mulheres que viveram e sofreram como nós vivemos. Mas quando eles descobriram nosso Senhor Jesus Cristo, a vida deles se transformou de uma tal forma que não dava mais para voltar atrás. Não dava mais para voltar atrás. Eles queriam cada vez mais ir ao encontro desse Senhor e vivenciar o reino de Deus aqui, agora.
Jesus, ele conta várias parábolas para dizer para nós sobre esse reino. Ele fala que o reino de Deus pode ser comparado a um homem que procura uma pérola preciosa. Quando ele encontra, ele vende tudo que tem para possuir aquela pérola preciosa. Ou ele coloca que o reino de Deus pode ser comparado também como um tesouro escondido num campo. Quando ele descobre, deixa lá, vai e adquire aquele campo para si. Se nós, quando queremos algo, nós nos doamos, fazemos de tudo para ir ao encontro, à busca daquele algo. Por que nós não fazemos isso pelo reino dos céus? Se não me falha a memória, eu acho que uns 4 domingos atrás, mais ou menos, uns 4 domingos atrás, o Evangelho falava para nós sobre um administrador infiel. Lembra desse domingo? Sobre o administrador infiel? Um patrão tinha um administrador. E ele soube que ele estava usando de errado os bens do patrão. Jesus conta essa parábola. O patrão chama e diz: olha, o que eu escuto falar de você? Presta conta, já não pode mais administrar os meus bens. O empregado, aquele administrador, caindo em si, ele pensa com ele: e agora que meu patrão vai tirar o meu emprego? O que vou fazer? Cavar não tenho coragem. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Chama os devedores do patrão. Quanto deves a meu patrão? 100 barris de óleo. Senta-te depressa, escreve 80. Quanto deves a meu patrão? 100 sacos de trigo. Senta depressa, escreve 50. E o patrão elogiou a esperteza. E Jesus fala: olha, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Qual que é a chave de leitura? A chave de leitura está nessa pequena palavra: ele caiu em si. Vamos repetir? Ele caiu em si. Vamos de novo? Ele caiu em si. Note, quando ele caiu em si, que ia perder tudo, ele usou de esperteza para ser acolhido e não perder o que ele tinha de precioso. E por que nós, filhos da luz, batizados, quantas vezes nós não também caímos em si para voltar a meditar, a pensar o que pode fazer cada um de nós perder o reino dos céus? Quantas vezes falta ter esse estralo, o cair em si? Olha, Lucas, ele está falando para nós nesse ano, ele conta também a parábola do filho pródigo ou do pai amoroso. No tanto que essa parábola traz a mesma temática. O filho pródigo, ele cai em si. Na casa do meu pai tem pão com fartura. Vou voltar para a casa do meu pai. O cair em si é a gente descobrir que nós temos a vida eterna. O cair em si é descobrir que nós temos um Senhor. O cair em si é descobrir que o reino dos céus já está no meio de nós. E nós devemos fazer de tudo para não perder esta graça santificante que é o reino dos céus em nossa vida. Os santos nos ensinam isso. A vida dos santos é um testemunho
daqueles que descobriram o reino dos céus, esse tesouro escondido, essa pérola preciosa, este reino que é o Senhor Jesus. No último dia 7 de setembro, nós celebrávamos, a canonização de São Carlos Acutis, um menino de 15 anos. Nós estamos aqui com a Escola Maria Peregrina, eles tiveram a graça lá em São José do Rio Preto de receber a relíquia de São Carlos Acutis, de ouvir falar muito desse menino, e ele é um testemunho hoje para nós, é o Santo Milênio. Carlos Acutis, ele tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que ele nos ensina é que ele tem uma frase que diz assim: nós devemos ser originais. No tanto que aqui na Canção Nova tem uma camisa que está escrito original, porque é isso que Carlos falava. E o que é ser original? Carlos lhe dizia para nós nascemos originais. Nós não somos fotocópia. Nós somos únicos. Mas tem muitas pessoas que estão morrendo como fotocópia do mundo. Carlos Acutis, quando ele descobriu nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, ele ficou sedento de aprender cada vez mais, de buscar cada vez mais esse reino de Deus. E um dos meios que ele descobriu para chegar mais perto de nosso Senhor é a Eucaristia. No tanto que ele, tendo facilidade com a informática, ele criou um site onde ele catalogava milagres eucarísticos. E cada vez que ele entrava dentro da igreja, ele sabia que aqui tem um tesouro escondido. Jesus, no Santíssimo Sacramento. Ele chegava antes para poder sentar, adorar e estar com o Senhor. Durante a missa ele participava com todo o seu amor, com todo o seu coração, e depois da missa ele não saía correndo, mas ele ficava mais um tempo para poder estar com o Senhor. E quantas vezes nós celebramos a missa de qualquer forma? Não podemos. Aqui está o reino de Deus. Aqui está a verdadeira sabedoria. Aqui está aquele que pode salvar cada um de nós e nos dar a salvação eterna. Carlos Acutis, na sua enfermidade, ele sofreu muito. Mas ele lembrava que o seu sofrimento ele poderia oferecer por alguém. No tanto que ele vivia o que Paulo falava, completa em minha carne aquilo que faltou à paixão do Senhor, e nesse completar em sua carne, ele oferecia todo o seu sofrimento pelo Santo Padre, na época, Bento XVI. Carlos Acutis, então, vivendo esse momento da sua intimidade com Deus, ele nunca murmurou, porque ele sabia que ele estava próximo de não só viver o reino de Deus eternamente, mas viver esse reino contemplando a face daquele que ele buscou, amou e encontrou. Quando ele estava já quase morrendo, ele chega no hospital, chegam os médicos, as enfermeiras, preocupadas com ele. Ele diz naquele momento para as enfermeiras, lembra para nós o padre Carlos Acácio, que cuidou da exumação do corpo do Carlos. Ele disse: cuide da minha mãe, ela precisa mais do que eu. E a última coisa que ele pede, mesmo vivendo aquela santidade, a confissão. Dona Antônia procura um padre, e o padre entra lá, atende a confissão. Ao sair, encontra com Dona Antônia, e o padre olha para ela e diz: a senhora tem um filho santo. Quer ser santo? Quer viver o reino de Deus? Quer encontrar esse reino? Não procure em outros lugares, porque ele já está no meio de nós pelo batismo. E lá em João capítulo 6, Jesus diz:
Quem quer possuir a vida eterna tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Por isso, querido irmão, querida irmã, quando hoje nós paramos para celebrar esta Eucaristia, quando hoje nós paramos para todo esse dia eucarístico, celebrar nosso Senhor Jesus Cristo, é sinal que nós já fomos chamados para viver esse reino de Deus. Não deixe essa graça passar. Não deixe essa graça ir embora, mas vivencie essa graça em sua vida. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos ama. Ele nos ama. Lucas, ele tem a tríplice parábola da ovelha, da moeda e do filho pródigo. Mas uma que eu gosto muito é da ovelha. E Lucas ele vai dizer assim: se vós tem 100 ovelhas, perder uma, não deixe as 99 no deserto para ir em busca de uma ovelha? Humanamente, nós não iríamos. É apenas uma que foi perdida. Não sabe se foi o lobo, se caiu no precipício, mas tem um ditado popular que diz assim: mais vale um pássaro na mão, mais vale um pássaro na mão. Agora imagine, mais vale 99 ovelhas na mão do que uma. Mas a gente só vai compreender essa parábola da ovelha perdida quando nós formos esta ovelha e o bom pastor deixou as outras 99 para vir exclusivamente para me buscar. É só aí que a gente vai entender. E quantas vezes nós fomos e somos esta ovelha. Como eu disse, os santos, eles nos ensinam a amar Jesus. Os santos nos ensinam a estar com Jesus. E quando nós estamos aqui na Canção Nova, no Santuário do Pai das Misericórdias, não tem como não lembrar do legado do nosso querido e saudoso Padre Jonas. Ontem fizemos, dia 12, memória da sua morte. Padre Jonas, ele encontrou esse reino de Deus. Padre Jonas, quando ele encontrou esse reino, que é essa pérola preciosa, ele já não queria mais nada, mas só queria viver para Deus. A um ponto que ele se lançou nesse mar como um pequeno barquinho. E nesse pequeno barquinho, ele navegava. O mar é Deus, o barco sou eu. E o jeito que ele encontrou para dizer que o reino de Deus está no meio de nós, é tendo uma intimidade com Deus, dizendo que o reino de Deus é uma canção nova na nossa vida. Coloque a mão no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos nesse momento. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Por isso, vai pedindo o batismo do Espírito Santo. Vai pedindo o Espírito Santo em efusão. Vai pedindo que o Espírito Santo venha sobre você, sobre mim, sobre esta assembleia, sobre cada irmão que está em casa, nos assistindo pelos meios de comunicação. Se hoje você, querido irmão, é essa ovelha perdida, lembre-se que Deus nos dá um reino. E Ele vai nos buscar aonde nós estivermos, para nos trazer novamente a sua graça santificante. Somente quem ama é capaz
de ir ao nosso encontro, de ir à busca de cada um de nós. Quando hoje vivemos a experiência dessa adoração com a comunidade católica Maria Peregrina, foi um retiro que começou, mas não terminou, porque ele continua, ele é perpétuo nas atividades da escola. Quantas vidas transformadas através de uma boa educação. Quantas vidas transformadas pela doação da vida de 2 jovens, Max e Mildred, que decidiram dizer sim, porque encontraram o reino de Deus. E eles não quiseram guardar só para eles. Quiseram que outras pessoas experimentassem. Para isso, Deus nos dá um maior dos exemplos, que é Maria Santíssima, que vem de braços abertos. Aquela que, como foi visitar Isabel, ela veio e ela vem, trazendo para nós o seu Filho Jesus. E como no cenáculo de amor, junto com os apóstolos, ela vive esse momento do Espírito Santo, o fogo eterno do Espírito Santo. O reino de Deus está no meio de nós. Por isso, vai cantando e pedindo ao Espírito Santo. Peça esta efusão sobre tua vida e que o Espírito Santo possa repousar sobre nós. Vamos pedir ao Espírito de Deus. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra, Senhor. Sopra em nós. Vai ficando em pé agora. Sopra Erga sua mão. em nós. Vai pedindo a efusão do Espírito Santo, para que possamos vivenciar agora Estamos reunidos em teu o nome. reino de Deus entre nós. Ó vento impetuoso, Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. vem Espírito Vem Santo, Espírito Santo. vem. Vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, oh, 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 Vai se entregando nessa moção do Espírito. Vai vivendo esse reino de Deus no meio de nós. oh, Oriela.